existem alguns teólogos da alta crítica, né? E alguns ateus ou agnósticos usam também desse tipo de argumento falho, né? Dizendo o seguinte, que Moisés, na verdade, ele copiou os relatos antigos sobre o dilúvio. Então eu já peço que desde agora você já curta esse vídeo. Porque ao você curtir, ao você se inscrever no canal, você vai fazer com que mais pessoas recebam este conteúdo e não creiam neste mito, não é? De que Moisés copiou simplesmente mitos antigos sobre o dilúvio. Tá? Então faça isso. Se inscreva agora no canal, não é? Compartilhe, né, ao final do vídeo, porque isso vai ser importante para mais pessoas receberem esse conteúdo. Bom, existem muitas tradições de povos antigos sobre o dilúvio, mas as mais comentadas, né, nas quais os eruditos mais se concentram, são nas histórias mesopotâmias, tá? Nas histórias registradas por povos da Mesopotâmia. Por exemplo, existe uma versão babilônica do dilúvio, chamada Epopeia de Gilgamesh. A epopeia é um épico, tá? E nesta epopeia de Gilgamesh, ela foi descoberta numa biblioteca, tá, de Assurbanipal, alguns falam Ashurbanipal, que era um rei da Síria. Foi descoberta aproximadamente no ano 700 a.C. E esta epopeia, né, tem como parte dela um relato do dilúvio. E contém semelhanças muito interessantes com o relato bíblico. Mas depois você vai saber por que Moisés não copiou isso da epopeia de Gilgamesh, de outros relatos, tá? Por exemplo, Gilgamesh, né? Gilgamesh seria um deus, ele procura um homem chamado Utnapishtim, que equivaleria ao Noé bíblico, né? Então ele procura Utnapishtim, né? E conta para ele que Emil, uma das divindades mais elevadas, estava muito chateado, Emil estava muito chateado com o barulho dos seres humanos. Então, por causa do barulho dos seres humanos, ele decidiu destruir os seres humanos, tá? E aí o que acontece? O considerado deus das águas, chamado Enki, ele revela a intenção da divindade Enlil, né, de destruir a humanidade. E ele fala, este deus das águas chamado Enki, ele fala com Utnapishtim, que seria Noé, e pede para ele construir um grande barco e enchê-lo com pares de animais, né? E olha que interessante, por 7 dias e 7 noites, Utnapishtim, que é o mortal, juntamente com sua esposa, são sacudidos dentro da embarcação e a água cobre toda a terra. O barco, depois do dilúvio, se aloja em uma alta montanha. Utnapishtim, que seria o Noé, solta uma pomba, uma andorinha e um corvo. E este corvo não retorna mais porque, obviamente, ele encontrou alimento. Depois disso, Utnapishtim, que seria Noé, sai da arca e oferece sacrifícios aos deuses, né, como gratidão, porque eles concederam a vida eterna a ele e a sua esposa, porque eles ajudaram a salvar o futuro dos seres humanos e também os animais. Então você me escutou contando este relato e você está pensando, nossa, mas parece realmente que que Moisés copiou
este relato da epopeia de Gilgamesh, né? Não seja rápido em seu raciocínio. Deixa eu contar uma outra história do dilúvio. É bom que você tenha essas informações, tá? Para você até mesmo saber como responder a críticos da fé. Tem um outro relato sobre o dilúvio, entre muitos outros, mas eu estou falando aqui dos principais, da região da Mesopotâmia. Tem um relato acádio, datado de mais ou menos 1600 a.C., que ele conta basicamente a mesma história da epopeia de Gilgamesh, né? Ou alguns falam Gilgamesh, mas na verdade eu vejo escrito aqui Gilgamesh, que é o relato assírio, ou melhor, babilônico, não é? Do dilúvio. A única diferença é que o Noé não é chamado de Utnapishtim, tá? Neste relato ele é chamado de Atrahasis. O herói aqui é Atrahasis, tá? Existe também uma versão suméria do dilúvio, que é ainda mais antiga do que este relato acádio, tá? Chamada de Gênese de Eridu, tá? Ele conta histórias da criação, das primeiras cidades, o relato de um grande dilúvio, e o herói, ao invés de ser Utnapishtim ou Atrahasis, ele recebe um outro nome, é Ziusudra. Noé seria aqui neste relato Ziusudra, tá? Então perceba, existem realmente semelhanças entre os relatos do dilúvio de certas civilizações pagãs, especialmente das civilizações da região da Suméria, mas também existem diferenças. E aí eu vou lhe dizer depois por que Moisés não copiou isso. Primeiro, as diferenças são bem significativas. Deus, ele não apenas se irritou na Bíblia com o barulho dos seres humanos, né? Diz que ele ficou profundamente ofendido e sentiu uma grande dor pela magnitude da maldade humana. Não foi simplesmente o barulho que incomodou a Deus. Outra coisa, bem diferente, o plano de Deus não foi frustrado. Por quê? O próprio Deus, que ficou triste pelo ser humano ter se corrompido, foi ele quem enviou o dilúvio. E foi ele quem fez os preparativos, e não uma outra divindade, não é? Para que a raça humana fosse preservada com os animais. Tá? E além disso, outra diferença, o relato do dilúvio diz que Noé, ao sair da arca, né, ele continuou recebendo graça de Deus, mas não diz que ele recebeu a imortalidade. Então essas são algumas diferenças. Agora, como provamos que o relato bíblico é o relato correto e oficial do dilúvio e que o mesmo não foi adaptado por Moisés e extraído das culturas pagãs? Veja, alguns estudiosos dizem que esses relatos culturais são mais antigos que o relato do Gênesis, porém não tem como provar isso. Na verdade, a maioria dos estudiosos crê que esses relatos são mais tardios, tá? Outro detalhe que devemos considerar, né, é que o fato de existirem mais de várias versões do dilúvio não indica que Moisés copiou. Simplesmente as várias versões, com suas semelhanças e diferenças, indicam que existe ou que existiu um relato original. Como é possível existir relatos semelhantes e também com certas diferenças, se não há um relato original? Então tem que ter existido um relato original.
para que todas as culturas pudessem ter as suas versões do dilúvio. Obviamente, essas versões foram adaptadas de acordo com as crenças politeístas destas nações, não é? Mas a existência de vários relatos do dilúvio, longe de indicar que o dilúvio é um mito, elas são uma prova de que há um relato original. E aí eu queria fazer um convite para você, a você crer no relato original e oficial do dilúvio ensinado por Jesus. Se você confia em Jesus, que ele foi um homem que dividiu a história, né? Se você crê que ele não foi um lunático em relação ao que ele disse sobre ele mesmo e sobre o que ele disse a respeito da vida, você vai aceitar a versão de Jesus sobre o dilúvio. E em Mateus 24, 37, falando da sua segunda vinda, Jesus diz assim: como foi nos dias de Noé, ele não chamou Noé de Utnapishtim, não chamou Noé de Atrahasis, não chamou de nenhum outro nome, chamou de Noé. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Para falar da sua segunda vinda, que seria um evento repentino e que infelizmente pegaria muitos ímpios de surpresa, ele usa como exemplo o dilúvio. Assim como no dilúvio muitos ímpios foram pegos de surpresa, na volta de Cristo muitos serão pegos de surpresa. Para Jesus, o relato oficial do dilúvio é o relato do Gênesis, escrito por Moisés. Tanto que em João 5, 46 e 47, Jesus diz que Moisés escreveu a respeito de Jesus e que quem não crê nos escritos de Moisés não crê também em Jesus. Então é muito mais lógico aceitarmos, não é, o relato, a versão original do dilúvio conforme ensinada por Cristo. Porque Cristo é um personagem histórico digno de toda a confiança. E Cristo demonstrou uma inteligência emocional muito sofisticada para ter sido inventada por um ser humano, como disse certa vez o doutor Augusto Cury. E se Jesus disse que esta é a versão oficial do dilúvio, a versão do Gênesis, e se Jesus disse que era Deus, e se ele esteve presente na criação e também no dilúvio, é óbvio que ele sabe melhor do que ninguém qual é a versão original, o relato oficial do dilúvio. Ok? Então eu peço que você analise isso. Peço que você leia também 2 Pedro 3, 9 a 13. Né? Em 2 Pedro 3, o apóstolo Pedro também diz algo importante. Né? O apóstolo Pedro diz que nos últimos dias pessoas duvidariam que Jesus voltaria e que desceria fogo do céu para consumir os ímpios. Assim como os antediluvianos duvidaram que cairia água do céu, porque até aquele momento não chovia. De acordo com o livro de Gênesis, uma neblina subia da terra e regava a terra. Isto já era suficiente para o planeta, para as condições do planeta naquela época. E olha o que Pedro diz, e isso serve para você, caso você seja um ateu, um agnóstico, ou um cristão que está afastado e que seja com dúvidas, né? Será que Jesus vai voltar e realmente vai cair fogo do céu?
Pedro responde esse argumento, ó. 2 Pedro capítulo 3, a partir do verso 3. E com isso finalizamos o nosso estudo. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda, da vinda de Jesus, não é? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Então, Pedro profetizou que haveriam zombadores que diriam o seguinte: Jesus não voltou até agora. Isso é dito há tantos anos, tantos séculos, há tantos milênios. Ele não voltou até agora. E desde que muitas gerações se passaram, as coisas continuam como desde o princípio. Aí ele argumenta, verso 5. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, ou seja, pela mesma palavra poderosa que destruiu o mundo por meio do dilúvio, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Aqui é só uma comparação, não é uma afirmação, né? Como é uma conjunção comparativa e não afirmativa. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, de surpresa, como veio o dilúvio. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Então Pedro argumenta o seguinte: se você acha que é impossível cair fogo do céu quando Cristo voltar, pense que não foi impossível cair água do céu e jorrar muita água dos lençóis de debaixo da terra, quando as pessoas também acreditavam nesta impossibilidade. Deus não age contra as leis que ele mesmo estabeleceu, mas ele tem mais leis que nós não conhecemos. E ao ele criar leis no nosso mundo, isso não significa que ele não possa intervir em nosso mundo. Então, da mesma forma que ele mandou água quando as pessoas não acreditavam na possibilidade de cair água dos céus, ele vai mandar fogo sim quando Jesus voltar, mesmo as pessoas não acreditando na possibilidade de cair fogo no céu. Eu creio que esse argumento de Pedro é muito importante e convincente, até porque está em harmonia com a afirmação de Jesus a respeito do dilúvio, está em harmonia com o que Cristo disse acerca da sua vinda e da destruição dos homens ímpios. Basta você ler Mateus 25, 31 a 46 e também 2 Tessalonicenses capítulo 1, versos 7 a 10. Tá bom? Que Papai do Céu guarde a você e lembre-se, compartilhe com as pessoas, curta o vídeo, inscreva-se no canal para que o Google entenda, né, a relevância do conteúdo e mande para mais pessoas. Assim você estará me ajudando a evangelizar, a instruir mais pessoas dentro das Escrituras. E Deus vai recompensar você por isso. Que Deus te guarde e até um próximo estudo.